quinto ano, espero que todos estejam bem de saúde e vamos para a nossa aula de hoje, certo? Mas antes de começar a falar da atividade do livro, vou falar para vocês sobre inclusão. A gente escuta muito falar sobre inclusão, né? Eu vou dizer aqui para vocês o que significa essa palavra inclusão, tá? Inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos, não deixar ninguém de fora. Na escola a gente escuta muito falar de inclusão, né? Aqueles alunos com necessidades especiais, tem alguns alunos em cadeira de roda, né? Tem alguns alunos que têm problema com algo que os deixa especial, que não só são eles especiais, nós todos somos especiais, né? Mas existe algumas pessoas, né, que precisam de um acolhimento diferenciado, ser tratado com muito respeito, certo? Nós todos merecemos ser tratados com respeito, né? Então, na nossa sala de aula, nós temos várias crianças aliás, na nossa escola, nós temos várias crianças com necessidades especiais. E a inclusão é isso, né? A inclusão escolar. Não deixar essas crianças de fora. Temos que incluir na nossa sala de aula, como todos os outros. Isso aqui é inclusão, certo? Mas eu vou ler aqui para vocês. O que é a inclusão? Inclusão é o ato de incluir, acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte, certo? Porque socialmente a inclusão representa um ato de igualdade entre diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões do seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. As pessoas que têm alguma necessidade especial, ser tratado sem discriminação e sem preconceito, certo? E como nós estamos na semana da inclusão, estou trazendo para vocês hoje um vídeo que fala sobre direcionado, focado na inclusão e também uma atividade muito legal sobre inclusão, tá certo? Mas agora eu vou explicar aqui a atividade de português do livro, tá bom? Nós vamos trabalhar as páginas 145 até a 148. Nós vamos hoje trabalhar a linguagem, certo? A linguagem. Leia estes verbetes. O que são verbetes? São aquelas palavras do dicionário, certo? Que os verbetes têm significado. Se vocês pegarem um dicionário, vocês irão ver inúmeras palavras com o seu significado. Isso aí é que nós chamamos de verbetes, tá? Por exemplo, detrito. Detrito é um substantivo masculino, ó, SM. Substantivo masculino. Tem 3 sílabas e significa resíduo, resto de alguma substância. Conjunto de fragmentos soltos de rocha constituindo de depósitos sedimentares. Isso aqui é só um exemplo, tá? São detritos. É resto de alguma substância, tá? Esvaiar. Esvaiar é fazer evaporar, ou evaporar-se, dissipar-se, desvanear, findar, desaparecer, desvanear. Porque a palavra, gente, ela tem vários sentidos, depende do contexto em que ela esteja localizada, certo? Agora vamos ver aqui a questão A. O que SM e V indicam nesses verbetes? Aí está até aqui a resposta já. A abreviação SM indica que a palavra é um substantivo masculino. Se você pegar o dicionário, você vai ver exatamente isso, tá? A abreviação V indica que a palavra é um verbo, certo? Então, meus queridos já sabem que quando forem pesquisar no dicionário,
que encontrarem essas abreviaturas, SM e V, uma indica que é substantivo masculino e a outra indica que é verbo, ok? Vamos aqui para a segunda questão. Releia os trechos a seguir. Aqui é só um trecho de algum texto, tá? Construíram um boneco de palha em forma de uma anta, onde depositaram detritos para a criação de algumas larvas. Então, como você já sabe, detrito é o resto de alguma coisa, né? Desde então, pela manhã surge radiante o dia e a tarde vai se esvaiando até anoitecer. Esvaiando, você vai lá aqui no início, ó, esvaiar, fazer evaporar ou evaporar-se, findar, desaparecer. No caso aqui, ela tem um sentido de... Tem um sentido aqui de findar, né? Olha, o dia surge radiante e a tarde vai se esvaiando até anoitecer. Aí, letra A. Por que as palavras destacadas estão escritas de forma diferente nos verbetes? É para chamar a atenção, né? Que dentro da frase, olha, essas palavras que estão em negritos são os verbetes, né? Que tal produzir um dicionário da turma? Siga as orientações do professor. Nós não estamos em sala de aula para fazer esse dicionário, né, gente? Mas quando a gente voltar, a gente pode fazer, né? Vamos aqui para a próxima página. Aí nós estamos estudando os mitos, né, gente? Nossa unidade é sobre os mitos. Então, nós vamos responder aqui umas questões sobre a descrição dos mitos, tá? Estudo da língua. Quando ouvimos uma história, imaginamos onde ela se passa, como são os personagens e o que eles fazem. Agora vamos ver como se constrói os espaços e as descrições de personagens no texto. Leia um trecho do mito As Serpentes que Roubaram a Noite. Olha, isso aqui é um mito. Vocês sabem que mitos são histórias inventadas, né? Que as pessoas acreditam ser a verdade e criam essa história, né? Vamos lá. O sol brilhava sem parar nos céus e nenhuma daqueles infelizes conseguia sequer tirar uma pequena soneca. Os raios ardentes do sol queimavam tanto e durante tanto tempo que todos preferiram levantar. Apenas o papagaio continuava a protestar, mas tão alto que toda a floresta o ouvia. Porém, o sol pouco se importava com toda aquela gritaria e seguia brilhando tão alegremente como antes. Isso aqui é só uma parte do mito As Serpentes que Roubaram a Noite, tá? Aí tem aqui a primeira questão. De que forma o sol interferia na vida das pessoas e dos animais? Aí você pode copiar essa resposta aqui. O sol brilhava sem parar e não permitia que as pessoas e os animais dormissem. O sol brilhava dia e noite. Para se refletir a ação do sol e de seus raios, foram usados os verbos brilhar e queimar. Que sentindo esses verbos acrescentam ao modo de agir do sol? Os verbos brilhar e queimar intensificam a ação do sol, né? Que o sol já brilha muito, mas ele brilhava muito mais, né? Vamos aqui para a próxima. Vamos aqui para a próxima questãozinha, tá? Letra C. Na expressão, os ardentes raios de sol, que sentindo a palavra ardente, acrescenta ao modo de agir do sol, a palavra ardente mostra a intensidade dos raios. Letra D. Observe as palavras destacadas no texto. Que sentidos elas acrescentam às ações do sol? Durante tanto tempo indica a duração. Queimavam tanto. Tão indicam intensidade. Quer dizer, nessa frase, tanto relaciona o tempo como a intensidade. O tempo que o sol brilhava, né, e queimava, e tão que ele indica a intensidade que ele queimava, né?
Ao ler esse trecho do mito, ficamos sabendo que as pessoas e os animais viviam sob a luz do sol. A seleção de palavras para descrever um espaço narrativo ajuda o leitor a imaginar onde se passa a história. Observe como a escolha dos verbos brilhar e queimar, dos adjetivos e locuções ardentes do sol e dos advérbios tanto e tão alegremente são recursos importantes para descrever o espaço na narrativa. Porque o mito, gente, é uma narrativa, né? São histórias criadas pelas pessoas antigamente que achavam que aquilo era a verdade. Vamos aqui. Leia outro texto do mito, As Serpentes que Roubaram a Noite, na qual aparece a descrição da casa da cobra sururu. Surucucu. A morada de Surucucu ficava escondida no fundo da floresta virgem, embaixo das folhas espalhadas pelo chão, e nem os macacos gostavam de se aproximar daquele lugar misterioso. Letra A. Qual a sensação do leitor em relação à morada da Surucucu? Quando lê esse trecho, parece um espaço agradável. Por quê? Olha que o autor escreveu, parece um lugar desagradável, porque é escondido, misterioso e até os macacos não gostam de se aproximar de lá. Realmente, né? O macaco é um animal, até eles têm medo, imagine se uma pessoa for lá, né, gente? A morada da cobra, Surucucu. Vamos aqui para a próxima página. Que palavras e expressões relacionadas à morada da Surucucu contribuem para criar essa sensação? É escondido no fundo da floresta, embaixo das folhas espalhadas pelo chão misterioso. Essa é a resposta. Terceira questão. Em outro trecho do mito, conhecemos Caru Bempô, um guerreiro da tribo. Leia. A escolha caiu sobre o jovem Curu Bempô, por ser guerreiro, valente e excelente corredor. Gente, vocês percebem que aqui não tem o mito da cobra, né? Todo, tem só fragmentos, pedaços do texto, tá certo? Vamos lá. Que substantivo indica as características do Curu Bempô? Guerreiro e corredor, né? Ele era um jovem guerreiro e um corredor, um excelente corredor. Letra B. Que sentido as palavras valente e guerreiro acrescentam ao substantivo a que se referem? Quem é o substantivo? O guerreiro, certo? O jovem, né? Elas destacam a importância do guerreiro, porque ele tinha essas qualidades. Guerreiro e corredor. O jovem Caru Bempô, ele era um guerreiro e corredor. Então, essas duas palavras destacam a importância do guerreiro, tá, gente? A escolha dos verbos, adjetivos, locuções e advérbios é recurso importante para descrever o espaço e os personagens no desenvolvimento da narrativa, certo? Nos mitos, a seleção das palavras remete o leitor à natureza e os personagens indígenas, animais, que vivem no lugar descrito. Então, gente, a atividade de português só essas três páginas, bem pouquinho atividade. Aí tem só a sobre a inclusão, que vocês vão gostar muito do vídeo, bem legal, tá? Então, vamos ficando por aqui, até amanhã, tá ok? Um abraço a todos.